E agora a gente bate um papo com dois jovens professores. Eu falei que eu que já estou ficando com uma certa idade, que eles já vieram aqui no programa, já vieram, nossa, não é a estreia deles, eles já passaram por aqui várias vezes. E é sempre muito bacana, porque eu falo assim, que existe uma unidade e uma afinidade na família Águia, que o papo rola de uma forma muito bacana e muito parecido com todos os que a gente conversa. Não é uma entrevista, é um bate-papo. E hoje a gente vai falar com esses dois jovens professores do Águia, de Pato Branco e também de Beltrão. O Lucas, que é professor de filosofia, esse moço um pouco maior aqui, e o professor Denilson, que é de História e Sociologia. Não, são os dois da mesma altura, um pouquinho menos, né? Trabalham com alunos desde o ensino fundamental até o médio e também no curso pré-ENEM, pré-vestibular. Eu sei que vocês trabalham bastante e que é a paixão de vocês, né? Eu queria saber, já que vocês trabalham desde os pequenininhos até o adolescente, se existe uma diferença, ou qual é a diferença de trabalhar com o pequeno, com a criança e com o adolescente? De repente o Lucas, Denilson, quem quer? Tudo bem, meninos? Bom dia. Vocês não estão trabalhando hoje, estão de folga? Deram uma folga só para vocês virem no programa, né? Tudo bem? Dia. Bom dia. O Lucas é diretamente de Dois Vizinhos, né? Você mora mais em Pato ou mais em Dois Vizinhos? Não, eu moro em Dois Vizinhos mesmo. Vem só eu só venho trabalhar. uma vez por semana aqui para Pato Branco. E o Denilson mora aqui. Bom dia. Bom dia. Eu sou de Pato Branco. Você é de Pato Branco. Isso. Fica aqui já trabalhando tudo. Há quanto tempo vocês são professores? Trabalho em Pato Branco e Beltrão. Trabalho no Águia de lá também. Eu sou professor há 9 anos. 9 anos. Eu há 7. 7 anos. 7 anos. Mas começaram cedo, né? Sempre foi a paixão de vocês? Era um sonho de vocês, o foco de vida em ser professor, é isso? Para mim as coisas elas foram acontecendo e eu me encontrei dentro da educação. Então a gente vê como a atividade, a labuta, ela é árdua, mas ela é muito gratificante. Até porque quando nós pegamos essa diferença de idades com alunos que a gente trabalha, você precisa, de certa forma, se adequar ao público. É muito diferente você trabalhar num extensivo, para você trabalhar num cursinho, de você trabalhar no ensino médio e de você trabalhar também no ensino fundamental. No fundamental, acho que eles são muito mais... prof, você é legal, assim... já no ensino médio já é uma conversa um pouquinho diferente, no ensino e no pré-vestibular é outra história. Existe uma diferença, sim, e a gente tem que ir se adequando para que a gente consiga trabalhar mesmo. E tem que ter essa sensibilidade de perceber, né, até o comportamento, a linguagem, não é verdade? Perfeito. É uma outra clientela. A discussão com relação ao foco que o aluno precisa, sendo ele de diferentes níveis, ela precisa ser abordada de forma diferente. Quando a gente tem, por exemplo, alunos do ensino médio, você pega essa fase de transição, que muitos já têm essa preocupação com a universidade, com que curso será a minha escolha. E aí a gente tem, então, essa função também que é, de alguma forma, buscar orientar esse aluno, tentar entender qual é a vocação desse aluno, qual das áreas afins ele tem maior facilidade, maior gosto, maior afinidade, para que o curso, para que a escola, de modo geral, ela consiga direcionar esse aluno. O colégio faz um projeto bem bacana, que é levar os alunos uma vez ao ano na Feira das Profissões, em Curitiba, na PUC, e a ideia da escola, com os alunos então do ensino médio, é dar para o aluno essa direção, essa vocação que, de repente, o aluno precisa, de alguma forma, se encontrar. E é normal, eu acho que é natural que alunos demonstrem maior afinidade por diferentes áreas do conhecimento, e quando a gente identifica essas áreas, são em cima dessas áreas que a gente busca dar um maior apreço, dar um maior cuidado, porque aí você percebe o potencial do aluno e, diante desse potencial demonstrado, a escola foca, a escola direciona esse aluno aí para fazer essa transição, então, do ensino médio para a graduação, né, para o ensino superior. Bem bacana. E com essa maturidade toda, com essa escala que é trabalhada, que é desenvolvida, por exemplo, o manuseio, o uso do livro, do papel na mão, esse glamour todo, ele é facilmente substituído por outros mecanismos, por outras ferramentas, como tablets e todo esse mecanismo. Como que vocês percebem isso? O aluno ainda tem paixão em manusear um livro?
o papel na mão, isso? Eu acho que é um pouco... Ou ele já está substituindo? Não, acho que a gente é assim também, né? Eu, pelo menos, não troco uma leitura do livro, a materialidade dele, embora o tablet ele esteja materializável também na nossa frente. Mas o livro, então você pega, sei lá, uma aquarela, é sensacional você poder tocar, e o aluno ele é também assim, ele fica encantado quando chega o material didático, ele vai dar uma olhada, como as coisas elas estão dispostas, como que a imagem ela chama atenção, uma música ela pode ser usada em uma aula, um vídeo, todas essas questões ela chama muito mais a atenção do aluno e isso facilita a nossa atividade. Então acho que o livro ele é insubstituível e essa materialidade é sensacional. Eu tenho uma curiosidade, que o Lucas é professor de filosofia, né? Então, normalmente, filosofia parece algo que divaga, uma coisa um pouco distante do que é real. Eu gostaria de saber como que é esse lance de trabalhar, por exemplo, a tecnologia com a filosofia. Como que se passa essa mensagem para o aluno? Vamos voltar à origem da filosofia. A gente pega, por exemplo, Tales, o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto era um filósofo pré-socrático, então ele tinha, na época na Grécia você tem uma relação de escravidão, então ele tinha sempre escravos que andavam em torno dele, e certo dia ele estava caminhando pela cidade e ele cai dentro de um buraco. Então a serva dele fala assim: nossa, você vive olhando para o céu e você não consegue enxergar os buracos que estão à sua frente. A filosofia ela não tem essa pretensão de que você fique apenas divagando, olhando só para o céu. Mas também, anos depois, o próprio Tales, que caiu dentro de um buraco, conseguiu prever uma grande seca. O único cara que não investiu o seu dinheiro na agricultura aquele ano. E no ano seguinte ele preveu que seria uma safra fantástica. Então, a tecnologia e a filosofia, elas andam de mãos dadas. Por quê? Porque a filosofia ela tenta fazer com que você saia do mero comum, daquilo que é muito simplório, e que você consiga se elevar um pouquinho. A tecnologia, ela é fantástica, e a filosofia, ela entra para dizer assim que o homem deve saber usá-la e deve saber dominá-la. Não é o contrário, né? O homem criou e o homem deve saber utilizá-la. Nossa, sensacional. Dessa forma, a gente tem uma clareza, né? Um discernimento maior. E o lance de estudar a história, então? E a sociologia? Certo. Que era o meu calo no sapato, que tinha que decorar tudo. Eu chegava na prova esquecida. Olha que interessante, Margarete. Com relação à ideia de uma escola de um tempo atrás, da década de 70, 80, talvez esse perfil de escola que buscasse fazer com que aluno na área das humanas tivesse então essa necessidade da decoreba, né? Hoje nós temos e defendemos uma ideia dentro da escola, que é fazer com que o aluno busque a fundo a ideia da contextualização. Eu sempre falo para os alunos de que se o aluno tiver domínio do contexto de um fato histórico, pegar lá uma Revolução Francesa e dentro dessa Revolução Francesa ele consiga traçar os contextos históricos que fizeram com que a Revolução Francesa ocorresse, fizeram com que a Europa como um todo, passando por um conjunto de transformações, e o aluno consiga traçar esse paralelo da história geral com a história do Brasil, eu falo com eles em sala da dificuldade que eles vão encontrar para errar uma questão no vestibular, no Enem. Porque o que se tem hoje no Enem, por exemplo, que ele está chegando aí, que a escola tem preparado, que a escola tem feito então todo um trabalho focado para o Enem, é de que é muito visível a noção que o Enem ele é interdisciplinar. E se o Enem, se os vestibulares eles estão trazendo essa tônica de uma prova interdisciplinar, é para que o aluno tenha então essa percepção do quanto é importante ele ter uma leitura do todo, ele ter uma noção muito clara do conjunto, porque na medida em que o aluno tenha essa noção do todo, as dificuldades dele elas serão minimizadas. O que me fez aderir à educação, me tornar professor de história, me tornar professor de sociologia, foi a curiosidade, foi a facilidade de gostar desde sempre das humanas, sempre gostei muito de leitura, e aí seria uma das disciplinas afins, né? E aí eu optei pelo curso de história porque eu tive influência de uma professora. Eu tive uma boa professora no meu ensino médio e ela acabou me influenciando. Te incentivou, te motivou. Isso. Eu acabei me
percebendo que seria interessante fazer essa escolha profissional. Que delícia. E até então não tenho nenhum tipo de arrependimento, estou bem feliz. É um professor realizado e o bacana é que vocês precisam estar sempre correndo atrás, sempre estudando, sempre se informando, não é isso? O professor é um eterno estudante, não é? Não tem como não ser. Não tem como. Então, você pega até, novamente falando em Enem, dessa interdisciplinaridade, você busca uma leitura constante de entendimento da sua própria realidade. Até porque não há sentido a gente aprender, sei lá, qualquer matéria, biologia, química, se a gente não consegue ver a nossa vida de uma maneira diferente. A história é sensacional, justamente eu sou um apaixonado por história também, até porque ela consegue nos dizer em que ponto a gente errou e em que ponto a gente acertou. A história é fantástica e a gente sempre descobre mais. Não, mas já aconteceu. Não, mas a gente sempre busca novas coisas. E estudar é uma necessidade. É uma necessidade. Não há como se dar uma aula sem revê-la. Tá? Então, mas eu já preparei o ano passado. Essa é outra. É outro público. É um outro contexto. É um outro contexto. Então, a gente não há como não estudar. E vocês afinadíssimos nessa adrenalina toda já de preparação para o Enem. Então, a equipe já está a postos, é isso? Isso mesmo. Esse é o momento já. É oferecido, então, por parte da escola, as aulas pelos períodos contrários a que o aluno frequenta, né? Então, tem muito curso a parte da tarde. Tem uma complementação de aula aí. Tem esses preparatórios então, específicos para o Enem, esses aulões, né? Que são feitos no colégio, para os alunos do terceirão e para o pré-vestibular, né? Que então busca essa preparação agora dessa reta final, para que o aluno então tenha essa possibilidade real de realizar uma boa prova, de ir para essa prova do Enem, então, de forma bastante preparada. É o aluno privilegiado, né? Que pode aprofundar, que pode se inteirar mais ainda, com mais conteúdo, esse momento preparatório para o Enem. Meninos, muito obrigada, tá? A gente vai se encontrar aí no decorrer do ano ainda, tá bem? E boas energias aí para vocês, né? Igualmente. Com muito conteúdo, com muita força que eu sei que vocês têm. Nós que agradecemos. Muito legal. Obrigado pelo convite. Tá? Valeu. Obrigada mesmo.